Capítulo 41. Iluminação da presença. Após estudar sua visão espiritual por algum tempo, ele havia digerido quase toda a comida em seu estômago. Wong Teng se levantou e desceu as escadas. No caminho, cumprimentou seus pais. Pai, mãe, estou indo para a Academia de Artes Marciais. Wong Chenggu tinha acabado de voltar de sua viagem de negócios. Ele não voltou para seu escritório esta noite. Um motivo era que ele queria descansar em casa e o outro era passar mais tempo com sua esposa. Neste momento, ele estava assistindo à televisão com Li Xiumei na sala de estar. Quando chegavam a uma parte interessante, ele discutia com Li Xiumei o quão desatualizada a história estava. A maneira como ele estava agindo agora não era diferente dos milhões de homens comuns neste mundo. Quando ouviu a voz de Wong Teng, Wang Chenggu acenou com a mão sem nem se dar ao trabalho de virar a cabeça. Afastem-se. Não nos interrompam enquanto assistimos à televisão. Este é o clímax. Tudo bem, eu não vou. Wong Teng revirou os olhos e recuou apressadamente. Li Xiumei deu um tapinha em Wang Chenggu e gritou apressadamente: Filho, o que você quer comer esta noite? Eu vou fazer o jantar para você. Qualquer coisa está bem, mãe. Você pode cozinhar o que estiver disponível. Estou indo agora. A voz de Wong Teng veio de fora da porta. Então, o ronco do motor de um carro esportivo foi ouvido. Casa Marcial Jixin. Wong Teng estacionou seu carro e caminhou pelos pequenos caminhos da Academia de Artes Marciais. No caminho, ele pensou consigo mesmo: vamos direto para o terceiro andar hoje. Algumas pessoas já sabem que minha força excedeu a de um discípulo marcial de nível intermediário. Não adianta mais esconder isso. No entanto, eu deveria arrastar a notícia de que me tornei um guerreiro marcial por mais um tempo. Suspiro. Crescer rápido demais é irritante. Na verdade, Wong Teng nunca imaginou que se tornaria um guerreiro marcial tão rápido. Ele pensou que teria que esperar até o vestibular terminar. Acidentes sempre aconteciam de forma tão abrupta. O pegaram desprevenido. Wong Teng parou em frente ao prédio de treinamento de discípulos marciais e olhou para o prédio de treinamento de guerreiros marciais ao lado. Ele soltou um suspiro profundo, como se lamentasse a injustiça do mundo como um velho. À vista, mas fora de alcance. Wong Teng entrou no prédio e concluiu seu teste silenciosamente. As informações de identificação mudaram automaticamente e ele recebeu o direito de se mover para o terceiro andar. Ele não se esqueceu de terminar uma rodada no primeiro e no segundo andar, coletando atributos descartados. Wong Teng então se dirigiu ao terceiro andar. A escada que levava ao terceiro andar estava situada em um local de destaque. Wong Teng não queria ser o centro das atenções, mas mesmo assim atraiu a atenção de todos no momento em que pisou na escada. Wong Teng, eu não esperava que você se tornasse um discípulo marcial em estágio avançado tão rapidamente. Alguns alunos conhecidos se aproximaram e começaram a elogiá-lo. Seu tom era cheio de inveja. Quanto mais tempo se treinava como discípulo marcial, mais difícil se tornava o caminho. Muitos estudantes aqui estavam presos no nível intermediário de discípulo marcial há muito tempo. Nunca conseguiram passar pelas portas para se tornarem discípulos marciais ao nível avançado. Foi, no mínimo, triste. Ai, Zhang Xiaoyang se tornou um discípulo marcial ao nível avançado. Agora, outro está saindo. Ouvi dizer que o Ministério da Educação passou por uma reforma este ano. Discípulos marciais ao nível intermediário também podem participar do exame de artes marciais agora. Mas isso não tem nada a ver conosco. Droga! Por que essa reforma não aconteceu antes? No momento em que a notícia do aumento nas matrículas para o curso de artes marciais foi divulgada, espalhou-se como asas por toda a cidade. Todos que deveriam saber já tinham ouvido falar. A maioria dos discípulos marciais ao nível intermediário presentes eram adultos praticando artes marciais como parte de seu trabalho. A média de idade deles era bastante alta. Como resultado, eles não puderam participar do vestibular. Eles não eram os mesmos que os alunos na escola. Mesmo que os alunos fossem discípulos marciais ao nível intermediário, eles ainda tinham a chance de ascender socialmente no futuro. Mas, para eles, essa notícia não era boa. Em vez disso, foi um golpe enorme. Algumas pessoas nasceram na era errada e perderam muito boas oportunidades.
O tempo não estava do lado deles, então o que podiam fazer? Apenas trabalhem duro. Haverá oportunidades para vocês. Wang Teng acenou com a cabeça para o aluno e subiu para o terceiro andar. Isso mesmo, haverá oportunidades. O aluno cerrou o punho com força, e a vontade de lutar em seus olhos se iluminou novamente. Ele tinha pouco mais de 20 anos. Era muito cedo para desistir agora. Entre a multidão, um gordo observava as costas pretensiosas de Wang Teng enquanto ele saía. Ele praguejou em seu coração. Eu sabia que esse sujeito devia estar escondendo suas verdadeiras habilidades. Se não, como ele poderia correr mais rápido do eu ou se tornarmos um discípulo marcial em estágio avançado tão rapidamente? Isso é tão desonesto da parte dele. No terceiro andar, havia obviamente menos pessoas em comparação com o segundo andar. Do primeiro ao terceiro andar, os números diminuiriam drasticamente. Este foi um bom exemplo do conceito de pirâmide. A chegada de Wang Teng fez com que muitas pessoas parassem o treinamento e se virassem para olhá-lo. Ele é tão jovem. Outro gênio? MPB, gênio? Wang Teng examinou os arredores. O chão estava coberto de bolhas de atributos e havia um bando de ovelhas bípedes para ele coletar peles. Era tão bom. Nesse momento, Zhang Xiaoyang, que acabara de se tornar um discípulo marcial em estágio avançado, aproximou-se. Ele avaliou o Wang Teng com um olhar estranho. Wang Teng, seu progresso é um pouco assustador. Comecei a praticar artes marcial muito jovem. Estou preso no estágio intermediário há algum tempo. Só estava esperando uma oportunidade. Wang Teng sorriu e respondeu. Zhang Xiaoyang tinha um olhar iluminado. Ele colocou o braço em volta do ombro de Wang Teng e o levou para dentro. Venha, venha. Já que você está aqui, finalmente há alguém que pode lutar comigo usando habilidades de punho. Durante toda a noite, Wang Teng coletou todas as bolhas de atributos no terceiro andar. Foi outra rodada de ganhos enormes. No total, iluminação 5 espírito asterisco 6 força asterisco 153 velocidade asterisco 66. Atualmente, Wang Teng estava mais focado em aumentar seus pontos de iluminação e espírito. No entanto, esses dois atributos eram raros como sempre. Ele havia pesquisado online antes. Escrituras de perícias da força e técnicas de batalha da força eram mais profundas. Portanto, eles tinham uma demanda maior por iluminação. Se o valor de iluminação de alguém fosse alto, eles obteriam o dobro do resultado com metade do esforço ao praticar as escrituras e técnicas de batalha. Se o valor de iluminação fosse baixo, eles experimentariam a sensação de desespero. Wang Teng foi capaz de coletar atributos para melhorar suas escrituras e técnicas de batalha. No entanto, guerreiros marciais eram raros. Ainda mais, eles não se reuniam como os discípulos marciais. Ele seria incapaz de coletar rodadas e rodadas de atributos como fazia com os discípulos marciais. Portanto, quando havia atributos, ele os coletava. Quando não havia nada para colher, ele tinha que confiar em sua própria prática. Aumentar sua iluminação era considerado uma economia para dias difíceis. No entanto, Wang Teng teve sorte de poder aumentar sua iluminação coletando atributos. Muitas pequenas coisas faziam um pouco de diferença. Se ele as coletasse lentamente, acreditava que sua iluminação aumentaria. Ele era diferente dos outros. Se outras pessoas tivessem pouca iluminação, não havia nada que pudessem fazer além de se desesperar. Quanto ao espírito, estava relacionado ao tempo de resistência de sua habilidade visão espiritual. Essa habilidade poderia ser muito importante no futuro. Ele deveria aumentar a capacidade de sua bateria espiritual o mais rápido possível. Além de tudo isso, ele havia coletado muitos atributos de trabalho de pés básico, habilidade de punho básica, habilidade de espada básica e habilidade de lâmina básica hoje. Agora, essas técnicas de batalha estavam avançando para um estágio acima do estágio de maestria. O próximo estágio após a maestria era a iluminação da presença. A iluminação da presença era o último estágio de uma técnica de batalha básica. Nesse estágio, o indivíduo compreenderia a poderosa aura por trás da habilidade. Ao lutar com alguém, a presença assustadora da habilidade seria sentida primeiro, sobrecarregando o oponente. Subjugar o inimigo sem lutar. Este era o uso da presença.
No entanto, poucos gastariam muito tempo praticando suas técnicas básicas de batalha até este estágio. Se tivessem tempo e energia, prefeririam trabalhar para se tornar um guerreiro marcial e cultivar técnicas de batalha da força. Mas Wong Teng não se importava. Tudo o que ele precisava fazer era adquirir os atributos. Seria um desperdício se ele não os reunisse. Além disso, se ele praticasse bem sua base, seria benéfico para o seu cultivo de técnicas de batalha da força no futuro. Afinal, um arranha-céu só seria possível se as fundações fossem sólidas. Além das técnicas básicas de batalha que ele já possuía, Wong Teng aprendeu uma nova técnica básica, habilidade básica com bastão, base. Habilidade com bastão. Nada mal, nada mal. Eu tenho que encontrar um porrete de ouro ou uma arma de haste de ferro no futuro. Então, eu gritarei em voz alta: Ei, demônio, solte meu mestre. Capítulo 42. Drama King. Foi uma noite emocionante de coleta de peles de ovelha. Espere, foi uma noite de treinamento. Wong Teng terminou de pegar a última bolha de atributo e saiu da casa marcial Jixin. Ele dirigiu seu carro pela rodovia à beira-mar a caminho de casa. A casa marcial Jixin estava situada ao lado do mar. Havia uma rodovia seguindo o litoral. À noite, não havia muitos carros nesta estrada. Sob o céu escuro da noite, o lugar parecia excepcionalmente silencioso e isolado. Wong Teng foi o último a sair novamente. Os outros alunos da Academia de Artes Marciais já tinham ido para casa muito mais cedo. A música no carro estava ligada, e a música vibrante e alta dispersou o silêncio ao redor. Esta noite, observo a neve flutuando na noite fria. Meu coração está frio enquanto viajo para longe. Corri no vento e na chuva, sem conseguir diferenciar as figuras na névoa, o céu e o mar. Você e eu, nós mudaremos. Grito. O atrito entre os pneus e o asfalto quebrou a calma da noite silenciosa. A atmosfera relaxante criada pela música havia desaparecido. Wong Teng conseguiu parar o carro bem a tempo. Seu corpo foi arremessado para frente devido à inércia, mas, como guerreiro marcial, seu controle sobre o próprio corpo era excepcional. Ele permaneceu firmemente em seu assento. O farol alto iluminou a cena à sua frente. Uma grande árvore caída bloqueava a estrada à frente. Ao mesmo tempo, havia uma figura humana sentada em um galho da grande árvore. Ele não conseguia distinguir a figura claramente. Wong Teng franziu a testa. Parecia que essa pessoa tinha vindo com más intenções. Parecia estar mirando nele. Assim que Wong Teng estava prestes a sair do carro, de repente pensou em algo e ativou sua visão espiritual. Uma bola de luz brilhante como uma lâmpada incandescente de 50 watts apareceu em sua visão. Força! Guerreiro marcial! O coração de Wong Teng pulou uma batida. Por que um guerreiro marcial estava procurando por ele? Quem era ele? Que motivo ele tinha? Uma pilha de perguntas preencheu seu coração. No entanto, comparando a intensidade da luz que viu usando sua visão espiritual e a luz sobre si, ele não tinha nada a temer, mesmo que lutassem. Wong Teng sacou sua espada de batalha e calçou suas luvas de boxe. Então, ele saiu do carro lentamente. Entregue o item. O homem olhou para Wong Teng e abriu a boca. Que item? Acho que não te conheço. Wong Teng perguntou curiosamente. Não importa se você me conhece ou não. No entanto, se você entregar o item que pegou do Monte Aoan, eu posso poupar sua vida, disse a pessoa friamente. Que item? Que Monte Aoan? Por que eu não entendo o que você está dizendo? O coração de Wong Teng caiu. Como essa pessoa sabia que havia pegado algo? A pessoa bufou. Ele se levantou e caminhou em direção a Wong Teng. Você não sabe? Nesse caso, onde você conseguiu a espada e as luvas de boxe em suas mãos? Eu as comprei, respondeu Wong Teng indiferentemente. Quando o outro grupo se aproximou, Wong Teng finalmente o viu. Era um homem de cerca de 30 anos. Não havia nenhuma característica distintiva em seu rosto, mas seus olhos eram como os de um lobo solitário. Ele não parecia uma pessoa gentil de forma alguma. Você está à beira da morte, sabia? Por que continua sendo teimoso? O homem acenou com o celular. Todos os membros da nossa equipe instalaram um sistema de rastreamento GPS em nossos telefones. Você o escondeu bem,
destruindo seus cadáveres e todos os vestígios deixados. Afinal, homens mortos não contam histórias. Infelizmente, você foi estúpido o suficiente para trazer seus celulares de volta. Droga, eu nem esperava que um sistema de rastreamento fosse instalado nos celulares. Fui muito descuidado. Wong Teng se repreendeu em seu coração. Você não tem nada a dizer agora? Diga-me onde está o item e eu pouparei sua vida. Não me importo de dizer que sou um guerreiro marcial. Você é apenas um discípulo marcial. Mesmo que você tenha armas rúnicas, você não é páreo para mim. Então, não se machuque, disse o homem calmamente. Wong Teng se sentiu sortudo. Felizmente, ele levava os 2 celulares consigo para onde quer que fosse. Essa pessoa tinha acabado de rastreá-lo por GPS, então provavelmente não sabia onde ele morava. Mesmo assim, Wong Teng fingiu estar chocado. Guerreiro marcial, você é realmente um guerreiro marcial. Se eu lhe entregar o item, você realmente me deixará ir? Naquele momento, era como se Wong Teng estivesse possuído por um rei do drama. Ele parecia nervoso e assustado, atolado em um dilema. Claro, você deveria se sentir sortudo por eu vir sozinho para resolver este assunto. Se meus outros companheiros de equipe tivessem descoberto você primeiro, MPB, eles não são tão fáceis de conversar como eu, continuou o homem. Ninguém sabe disso? Wong Teng ergueu a cabeça. Isso mesmo, eu sou o único. Você não precisa se preocupar com outras pessoas procurando encrenca. O homem provavelmente queria que Wong Teng acreditasse nele, então sua expressão era extremamente sincera. Ok, eu vou te contar. Mas você deve primeiro prometer poupar minha vida. Wong Teng cerrou os dentes e assentiu firmemente. Ele caminhou em direção ao outro grupo de forma cautelosa. O homem tinha um sorriso no rosto. Não se preocupe, eu falo sério. Eu sou um guerreiro marcial. Não há necessidade de mentir para um pequeno discípulo marcial como você. Eu coloquei essa coisa. Wong Teng caminhou até estar a 3 metros do guerreiro marcial. Então, seu olhar se intensificou e ele pisou pesadamente no chão. Usando a força do rebote, Wong Teng pulou alto. O sorriso no rosto do homem tornou-se horrível. Pirralho, eu sabia que você não seria tão honesto. Eu já estava me protegendo de você. Você acha que pode me enganar com suas intenções ocultas? Você é apenas um discípulo marcial. Hoje, eu vou te mostrar a diferença entre um discípulo marcial e um guerreiro marcial. O homem deu um soco em Wong Teng. Havia uma camada de força marrom, cobrindo seu punho, emitindo uma sensação espessa e sólida. Wong Teng balançou sua espada longa em resposta. Habilidade básica de espada em estágio de maestria. Quando ele ergueu sua espada, ele não usou nenhuma força. No entanto, uma vez que a espada longa colidiu com o punho de seu oponente, uma força explosiva e escaldante irrompeu da espada. Bum! As 2 forças colidiram e causaram um rugido alto. Wong Teng usou toda a sua força neste ataque enquanto o outro lado tinha uma atitude casual. Ele considerou Wong Teng apenas como um discípulo marcial. O vencedor era aparente. Corte. A carne do homem foi cortada e seus ossos rachados pela força por trás do ataque. O sangue jorrou como uma fonte, indo alto no céu. O grito de agonia do homem acompanhou o sangue caindo. Ah! Um de seus braços havia sido decepado por Wong Teng. Um momento atrás, ele ainda estava confiante e arrogante, como se tudo estivesse em seu controle. Agora, seu rosto estava pálido e suas feições estavam distortas pela dor. Espanto, raiva e descrença estavam estampados em seu rosto. Guerreiro marcial. Você é mesmo um guerreiro marcial. O homem não pôde deixar de exclamar. Ele nunca teria imaginado que aquele pirralho do ensino médio à sua frente fosse um guerreiro marcial. Corra! Ele precisa escapar. Senão, morreria. O homem havia perdido um braço, então sua destreza em batalha havia diminuído drasticamente. Ele sabia que não era páreo para Wong Teng. Seu coração estava cheio de ressentimento, mas ele ainda se virou e fugiu. Ele tinha visto a intenção assassina transbordante no rosto de Wong Teng. Assim como seu par de olhos indiferentes. Não havia mais nenhum sinal de ansiedade ou medo neles. Tudo aquilo era falso. Ele estava atuando, e brilhantemente. Este era um rei do drama. Você está planejando ir embora?
Após decepar o braço do homem com um único golpe, Wang Teng não hesitou. Executou seu trabalho de pés com maestria e acelerou exponencialmente. Chamas se entrelaçaram em sua espada de batalha enquanto ele a golpeava. Pirralho, não vá muito longe. O homem gritou aterrorizado. Ao mesmo tempo, ele não ia esperar pela morte. Ele se esquivou apressadamente dos ataques. Wang Teng não foi afetado. Ele continuou seguindo o homem com seu trabalho de pés e se aproximava dele a cada movimento. Mas, seu oponente era obviamente um guerreiro marcial experiente com ampla experiência em batalha. Apesar de estar gravemente ferido, ele ainda era capaz de se agarrar à sua preciosa vida. Não posso me arrastar por muito tempo. Preciso acabar com isso rápido. Wang Teng estava com pressa. Em um instante, uma luz espiritual passou rapidamente, e a espada de batalha voou de sua mão. Ele a arremessou em seu oponente. Sucos! A espada de batalha disparou como uma flecha saindo de seu arco, trazendo consigo o poder das chamas de fogo. As pupilas do homem se contraíram em um ponto. Os pelos em seu corpo se arrepiaram enquanto ele tentava ao máximo inclinar o corpo e se esquivar da espada. Golpe! A espada de batalha cortou seu peito e deixou uma marca sangrenta para trás. A pele ao redor do corte estava toda queimada. Mesmo assim, ele conseguiu escapar do golpe fatal. O homem ofegava pesadamente, engolindo grandes baforadas de ar. Sentia-se como se tivesse acabado de sobreviver a uma calamidade. Hahaha, pirralho, você não vai conseguir me matar. Hoje, ele caiu na gargalhada. No entanto, antes que pudesse terminar a frase, uma rajada de vento forte e gelado o atingiu pela direita. O homem virou a cabeça. Um punho que parecia uma escultura de gelo crescia rapidamente diante de seus olhos. Elemento gelo, não. Capítulo 43. Talento do elemento terra ativo, não. O homem gritou de terror. Ele ativou freneticamente a força em seu corpo e a congregou em um escudo amarelo terra. Escudo do elemento terra. Mas, antes que o escudo pudesse se formar, o soco de pó de diamante de Wang Teng, um movimento do anime Sanseiya, isso não estava certo. Antes que o escudo terminasse de se montar, o punho de gelo fantasma de Wang Teng já havia batido em seu corpo. Bum! Crack! O escudo de batalha se estilhaçou e o punho pousou no rosto de seu oponente. A habilidade passiva foi ativada. Desfiguração. O homem voou para trás com o soco. Não houve efeitos especiais de baixa qualidade. Em vez disso, apenas uma frieza extrema invadiu o cérebro do oponente. Congelou seu cérebro completamente. O grito de agonia do homem foi cortado no segundo em que começou. Sua expressão de medo se solidificou em seu rosto enquanto seu corpo voava como uma bala de canhão e se espatifava no chão. K.O. Este foi um golpe fatal. Wang Teng havia usado toda a força do elemento gelo em seu núcleo de força. Embora não houvesse muita força, era o suficiente para matar alguém. O oponente estava morto. Desde o início, as informações que ele recebeu não eram precisas. Wang Teng era um guerreiro marcial, não um discípulo marcial. Wang Teng enganou seu oponente distraído. Ele usou a habilidade de um discípulo marcial em estágio avançado para atacar furtivamente seu oponente. Ao mesmo tempo, ele fez seu oponente pensar que estava no controle total. No final, enquanto seu oponente estava excessivamente confiante, ele liberou seu poder como um guerreiro marcial e cortou o braço do homem sem lhe dar tempo para reagir. A partir de então, o homem não pensou mais em lutar. Ele só queria fugir. Nessa situação, o homem não conseguiu liberar nem metade de seu potencial de batalha antes de ser enviado para o inferno por Wang Teng com um único soco. A luta terminou. O coração de Wang Teng batia como um tambor. Ele respirava com dificuldade para acalmar suas emoções. Eu matei um guerreiro marcial. Wang Teng ficou ligeiramente atordoado. Este guerreiro marcial era diferente daquele que ele havia matado no Monte Aoan. Naquele momento, o guerreiro marcial no Monte Aoan já estava ferido. Wang Teng também não o matou cara a cara. Ele usou uma arma rúnica. Aquele guerreiro marcial não esperava que a velocidade de Wang Teng fosse maior do que a de um discípulo marcial médio, então ele falhou em seu ataque furtivo.
Ainda mais inesperado foi que um estudante do ensino médio realmente tinha uma arma rúnica escondida nele. Todas essas razões e coincidências permitiram que Wang Teng matasse o guerreiro marcial com alguns tiros. Então eu sou um atacante furtivo? Como isso é possível? Wang Teng balançou a cabeça rapidamente. Ele pegou sua espada de batalha e caminhou para frente. Após hesitar por um segundo, ele mergulhou a espada no coração do homem. Mesmo que seu elemento de gelo, a força, congelasse o cérebro de seu oponente, era mais seguro esfaquear seu coração apenas no caso de algo acontecer. Algumas bolhas de atributos caíram ao lado do cadáver. Talento de terra iniciante *12 Força da terra *3 Habilidade de Lece da terra *1 Espírito *1 Força *10. Ele era um guerreiro marcial do elemento terra. Parece que agora tenho outro elemento. Estou avançando cada vez mais no caminho para me tornar um guerreiro marcial completo. Wang Teng pegou as bolhas de atributo. Com o efeito de espírito *1, sua mente clareou imediatamente. Simultaneamente, as técnicas de cultivo da habilidade de Lece da terra foram adicionadas à sua memória. Seu corpo foi atraído pelos elementos da terra, e ele foi capaz de sentir a força do elemento terra pairando em seu entorno no instante seguinte. A força do elemento terra invadiu seu corpo. Os 3 pontos de força da terra que ele pegou se fundiram em seu corpo também. Ele seguiu o método da habilidade de Lece da terra, e moveu a força da terra por seus membros e ossos. Então, a força entrou no núcleo da força. Quando um novo tipo de força entrou, o equilíbrio no núcleo da força quebrou instantaneamente. A força de gelo estava começando a ficar inquieta. No entanto, a energia oculta reapareceu e pacificou sua força de gelo. As 3 forças gradualmente se reergueram e o equilíbrio foi restaurado. Aos poucos, tornou-se um confronto tripartite. Iluminação, 88,1 Espírito, 20,2 Talento, Talento de Fogo em estágio iniciante, 11.300 avos. Talento de Gelo em estágio iniciante, 13.300 avos, Talento de Terra em estágio iniciante, 12.300 avos, Visão Espiritual, estágio iniciante 1,1, 10. Força, 62 100 avos Fogo, Guerreiro Marcial nível Soldado de uma Estrela, sem Gelo, Guerreiro Marcial nível Soldado de uma Estrela, sem Terra, Guerreiro Marcial nível Soldado de uma Estrela. Escritura. Escritura da Chama Vermelha, Fundação 2 100 avos, Escritura do Gelo Profundo, Fundação 2 100 avos, Habilidade de Lece da Terra, Escudo do Elemento Terra, Fundação 2 100 avos. Técnicas de Batalha. Técnicas básicas de batalha, maestria em punho, espada, lâmina, trabalho de pés, habilidade básica com bastão, fundação, habilidade com arma, pequena conquista, habilidade com espada mirim de fogo, fundação 40 100 avos, punho de gelo fantasma, fundação 9 100 avos. Conhecimento, assuntos básicos, nota máxima, poder de batalha geral, 195 atributo em branco. 0 O cara não largou nenhuma técnica de batalha. Wang Teng sentiu pena quando olhou para seu painel de atributos. No entanto, a habilidade Lece da Terra tinha uma técnica de batalha defensiva, escudo do elemento terra. O escudo de defesa que ele usou em seus últimos momentos deve ser essa técnica de batalha. Naquela época, eu quebrei seu escudo antes que ele pudesse formá-lo completamente. Eu me pergunto como é sua capacidade defensiva. Preciso encontrar uma chance de experimentá-lo. Wang Teng ficou encantado com este escudo do elemento terra. Ele tinha um arsenal inteiro de técnicas de batalha ofensivas. No entanto, Wang Teng não tinha uma habilidade defensiva. O escudo do elemento terra foi capaz de consertar suas deficiências. O atributo espírito é bem alto desta vez. Ele perdeu um ponto inteiro. É porque eu fui para a cabeça dele? Devo pegar um tijolo e bater na cabeça das pessoas de agora em diante? Wang Teng de repente sentiu que isso era altamente possível quando pensou nessa ideia. Esses pensamentos passaram por sua mente por apenas uma fração de segundo. Em seguida, ele desviou o olhar para o cadáver à sua frente. Era hora de executar sua habilidade divina, revistar o cadáver. Infelizmente, além de um celular, a pessoa não tinha nada no bolso. Não havia nenhuma arma rúnica.
Porra, que sujeito pobre! Wong Teng não esperava que este homem fosse tão pobre. Mas também não era culpa dele. Ele tinha acabado de se tornar um guerreiro marcial e gastou uma fortuna para comprar a habilidade do Lece da Terra. Ele não tinha dinheiro para comprar outras técnicas de batalha ou armas. Se não, por que ele esconderia seu paradeiro dos companheiros de equipe que mencionou e viria encontrar Wang Teng pessoalmente? Ele só queria levar tudo o que os dois guerreiros marciais haviam deixado para trás. Wang Teng não perdeu mais tempo. Ele incendiou o cadáver com sua força de fogo e o queimou até as cinzas. Enquanto Wang Teng observava a chama se extinguir gradualmente à sua frente, ele estava atordoado. Em menos de um mês, suas mãos estavam manchadas com as vidas de muitas pessoas. Mas ele nunca causou problemas voluntariamente. Todas as vezes, ele era forçado a agir. Se não, seria ele quem morreria. Mas, mesmo assim, as pessoas eram mortas por ele. Não importava o que fosse dito, suas mãos eram as manchadas de sangue. Suspiro, o mal do mundo. Lamentou Wang Teng. Ele acreditava ser uma pessoa gentil e honesta, mas não conseguia controlar a aparência do mundo. Ele foi forçado a se tornar um assassino. As chamas se extinguiram completamente. O vento do mar soprou e as cinzas também se espalharam. De repente, ele percebeu algo. A força do fogo era um item essencial para se levar consigo ao matar pessoas e cometer crimes. Wang Teng agarrou o celular do guerreiro marcial. Ele semicerrou os olhos ligeiramente e exerceu força sobre os dedos. Crack! Um iPhone caro estalou entre seus dedos. Wang Teng zombou. Ele balançou a mão e jogou o telefone no mar. Ele afundou nas profundezas com um pop. Ele foi até o carro e pegou os dois celulares que havia ganhado dos guerreiros marciais no Monte Aoan. Repetiu a ação e os jogou na água. Se quisessem procurar os celulares, poderiam pescá-los no mar. Esse assunto também serviu de alerta para Wang Teng. Na sociedade atual, ele precisava ter cuidado com as criações tecnológicas. Wang Teng entrou no carro e foi embora. Felizmente, já era tardiamente, então nenhum outro carro passou por ele. Se alguém o visse destruindo o cadáver e limpando as evidências, poderia morrer de medo. Wang Teng foi para casa e expôs todos os pertences que havia roubado dos dois guerreiros marciais no passado. Examinou os itens cuidadosamente. Após se certificar de que não havia nenhum sistema de rastreamento por GPS, suspirou aliviado. É melhor não trazer essas coisas para casa no futuro. Mamãe e papai podem ser arrastados para a vingança dos guerreiros marciais. Eles não praticam artes marciais. É melhor deixá-los de fora. Não é de se admirar que pessoas normais tenham tão pouco conhecimento do mundo marcial. Somente quando alguém pisasse neste lago, perceberia genuinamente as diferenças. Wang Teng tinha muitos pensamentos em mente. Ele passou algum tempo organizando suas ideias para o futuro. Nesse caso, só posso alugar uma casa lá fora. Vou dar uma olhada amanhã. Nesse momento, a voz de Li Xiumei veio do andar de baixo. Filho, anda logo e janta. Felizmente, pratico artes marciais. Se não, no ritmo que estou comendo, não sei o quanto vou engordar. Capítulo 44. Corte ao meio terça-feira. Depois que Wang Chenggu voltou, Wang Teng não podia correr solto, mesmo que quisesse. Ele só podia ir para a escola obedientemente. Wang Teng enfiou o ovo na mochila e o colocou no carro com as duas armas. Ele planejava alugar uma casa lá fora hoje. Ele encontraria uma casa para esconder seu ovo. Wang Teng logo chegou à escola. Para seu espanto, percebeu que muitas pessoas estavam estudando, 5 anos de exame de artes marciais, 3 anos de provas simuladas. Ele se sentiu um pouco assustado ao ver como todos estavam loucos. Nem Lin Chuhan era exceção. Ela estudava muito, como se sua vida dependesse disso. Ela cantava enquanto escrevia suas anotações. Sério, isso era. Ou eu enlouqueço, ou passo. O exame de artes marciais era crucial para os alunos. Mesmo que as chances fossem mínimas, a maioria deles não queria desistir. Estavam dispostos a apostar suas vidas. PDT. Apostar o vestibular nisso. Não importa o que acontecesse, eles tinham que se esforçar ao máximo e tentar uma vez.
Wang Teng sentiu-se gratificado. Vejam este andar de balões de atributos, 5 anos de exame de artes marciais, 3 anos de provas simuladas. Colegas, vocês são realmente incríveis. Estudem bastante, por favor, estudem bastante. Wang Teng expressou admiração pelos alunos que se esforçaram ao recolher os balões de atributos. Todos vocês são incríveis. Em uma manhã, Wang Teng dominou rapidamente o 5 anos de exame de artes marciais, 3 anos de provas simuladas. Após almoçar com Xu Jie e seus outros amigos, ele saiu da escola de carro à tarde. Zhao Ganghu e Zhao Gangbao estavam esperando do lado de fora dos portões da escola secundária Dongai número 1 por quase 2 horas. Ontem, após uma noite inteira de reflexão, Zhao Ganghu tomou uma decisão que ele nem acreditava que poderia tomar. Ele estava esperando há muito tempo, mas não ousou reclamar. Zhao Gangbao sentou-se nos degraus à beira da estrada, abatido e desanimado. Fumava sem parar e parecia um pouco abatido. Quando o carro de Wang Teng partiu, Zhao Ganghu o reconheceu imediatamente. Jovem mestre Wang, seus olhos brilharam enquanto ele gritava apressadamente. Wang Teng estava prestes a arrancar com o carro. Quando ouviu a voz, pisou no freio novamente. Ah, é ele! Ele realmente veio. Estacionou o carro à beira da estrada e desceu. Como está? Você pensou bem sobre isso? Perguntou Wang Teng a Zhao Ganghu após sair do carro. Já que prometi ao jovem mestre Wang, com certeza resolverei isso rapidamente, respondeu Zhao Ganghu com um sorriso amargo. Nesse caso, que decisão você tomou? Perguntou Wang Teng com interesse. Ficou um pouco curioso ao ver a reação de Zhao Ganghu. Zhao Ganghu cerrou os dentes. Parecia um pouco hesitante no último momento. Mas, no final, ele ainda disse: Jovem mestre Wang, não sou alguém talentoso ou poderoso, mas tenho alguns discípulos marciais iniciantes e intermediários me seguindo para ganhar a vida. Se não se importa, seguiremos o jovem mestre Wang de agora em diante. Wang Teng ficou perplexo. Ele pensou que Zhao Ganghu pudesse se desfazer de seus bens para reunir mais dinheiro líquido ou encontrar algumas armas rúnicas, ou algo semelhante para resolver o rancor entre eles. Mas ele nunca imaginou que Zhao Ganghu queimaria seus barcos e se colocaria sob seu comando com seus subordinados. Irmão, Zhao Gangbao ficou pasmo. Ele também não esperava que Zhao Ganghu tomasse essa decisão. Se ele realmente se tornasse lacaio de Wang Teng, não haveria ninguém em quem pudesse confiar no futuro. Wang Teng, porém, estava pensando em algo. De repente, teve uma ideia. A maioria dos gangsters era apenas discípulos marciais em estágio iniciante ou intermediário. Zhao Ganghu era o único discípulo marcial em estágio avançado entre seus companheiros vândalos. No entanto, esta ainda era uma pequena facção. Ele poderia mantê-lo sob sua tutela. Mas não concordou imediatamente. Em vez disso, lançou um olhar de dilema. O coração de Zhao Ganghu disparou ao ver isso. Ele puxou Zhao Gangbao, que estava ao seu lado, para o lado e disse: Meu irmão mais novo é quem causou esse problema porque ele não consegue controlar a parte inferior do corpo. Se o jovem mestre Wang achar que isso não é suficiente, podemos cortá-la. Ele não poderá cometer crimes no futuro. Zhao Gangbao quase fez xixi nas calças de susto. Irmão, meu irmão biológico mais velho. Devo ter sido resgatado das ruas. Como você pode me tratar tão cruelmente? Gritou ele, lutando freneticamente contra seu abraço. Mas, com sua habilidade, não conseguiu resistir a Zhao Ganghu, um discípulo marcial em estágio avançado. Wang Teng também ficou atordoado. Corte, corte. Ele só recuperou os sentidos após um longo tempo. Ele encarou Zhao Ganghu com uma expressão estranha. Se essas duas pessoas não fossem parecidas na aparência, ele realmente pensaria que Zhao Gangbao havia sido resgatado das ruas. Você não acha que cortar é um pouco duro demais? Murmurou Wang Teng. Zhao Gangbao ficou tão comovido que quase chorou ao ouvir Wang Teng falando por ele. Ele assentiu apressadamente. Irmão, veja. Até o jovem mestre Wang pensa assim. Por favor, me poupe desta vez. Não ousarei fazer isso de novo. Naquela vez, eu estava cego. Foi por isso que pensei em algo sobre o amigo do jovem mestre Wang. Eu não deveria ter pensado nisso. Eu sei do meu erro.
Zhao Ganghu não se comoveu nem um pouco. No entanto, Wang Teng assentiu. Parece que seu irmão reconhece realmente o erro. Nesse caso, não precisamos cortá-lo completamente. Zhao Ganghu sentiu que algo estava errado ao ouvir a conversa, mas não conseguiu reagir imediatamente. Zhao Gangbao ficou encantado. Sabia que Wang Teng havia suavizado sua atitude. Seu irmão não precisaria cortar sua linha de vida de verdade. Mas Wang Teng fez uma pausa antes de continuar. Sou uma pessoa benevolente. Vamos cortar pela metade. Zhao Ganghu. Zhao Gangbao. Por cento, asterisco e asterisco cerquilha por cento, e você deve ser um demônio. Seu coração deve ser negro. Metade? Que se dane a metade. O rosto inteiro de Zhao Gangbao empalideceu. Ele olhou para Wang Teng atordoado, especialmente a expressão quando disse que era benevolente. Sentiu-se extremamente desconfortável com seu comportamento doentio. Jovem mestre Wang, por que não cortamos tudo? As pálpebras de Zhao Ganghu se contraíram furiosamente. Ele se advertia continuamente para não provocar Wang Teng no futuro. Naquele momento, Zhao Gangbao sentiu que Zhao Ganghu estava falando por ele. Corte a metade. Era melhor ser mais direto. Não havia emoções nos olhos de Zhao Gangbao. Ele estava assustado e não tinha mais vontade de viver. O mundo é assustador demais. Mãe, eu quero ir para casa. Wang Teng percebeu que suas palavras tiveram o efeito desejado, então parou de assustar Zhao Gangbao. Deu um tapinha em seu ombro e disse: tudo bem, eu só estava tentando te assustar. Não cause problemas no futuro. Você não vai encontrar alguém tão fácil de conversar como eu o tempo todo. Zhao Gangbao levantou a cabeça abruptamente. Seu rosto estava cheio de uma surpresa agradável. Ele não precisava mais a cortar? Mas, se você repetir o mesmo erro, eu cuidarei de você pessoalmente. Wang Teng disse em um tom calmo. Então, ele ignorou Zhao Gangbao e voltou para o carro. Ele ligou o motor e se preparou para sair. Jovem mestre Wang, o que você acha da minha sugestão agora? Zhao Ganghu gritou freneticamente. Não há pressa. Espere que eu verifique os antecedentes deles. Se eles estiverem à altura dos meus requisitos, podemos conversar sobre isso novamente. Wang Teng abaixou o vidro do carro e olhou para Zhao Ganghu. Ele o deixou com essa resposta e foi embora em seu carro. Depois que o carro se afastou um pouco, Zhao Gangbao perguntou cuidadosamente ao irmão: irmão, você não vai mais me cortar? Idiota, só você acha que eu quero te cortar. Você não conhece o truque da autotortura? O jovem mestre Wang percebeu isso com um olhar. Ele só queria te assustar. Olha como você é tímido. Zhao Ganghu encarou enquanto respondia. Zhao Gangbao estava acostumado a ser repreendido, então também não se importou dessa vez. Ele apenas soltou um suspiro de alívio e deu um tapinha no peito. Quase morri de medo. Coisa inútil. Zhao Ganghu ficou ainda mais irritado. Ele chutou o irmão indignado. Zhao Gangbao pulou para o lado habilmente e se esquivou do chute. Ele riu baixinho e perguntou novamente: irmão, vamos mesmo ouvi-lo de agora em diante? Há um futuro mais brilhante em seguir um guerreiro marcial do que um discípulo marcial em estágio avançado como eu. Além disso, ele é um guerreiro marcial tão jovem, respondeu Zhao Ganghu de forma profunda. Capítulo 45. Um homem que possuía 18 casas realocadas após se separar de Zhao Ganghu e seu irmão, Wang Teng ponderou sobre a sugestão de Zhao Ganghu enquanto dirigia. Ele teve que admitir que Zhao Ganghu era esperto. Quando Zhao Ganghu escolheu buscar refúgio com Wang Teng, um guerreiro marcial, ele foi capaz de resolver os rancores entre eles no passado. Ao mesmo tempo, ele também foi capaz de transformar Wang Teng em seu cobertor de segurança. Havia também aquele truque de autotortura agora mesmo. MPB Tio Wang Teng sorriu ambiguamente. Ele deveria aceitar a sinceridade de Zhao Ganghu? Enquanto pensava nisso, Wang Teng dirigiu seu carro para uma propriedade. Durante sua aula pela manhã, ele procurou todas as casas disponíveis entre a escola secundária Dongai número 1 e sua casa na 58. Ele também marcou compromissos com alguns proprietários à tarde para dar uma olhada nas casas. A propriedade à sua frente era seu primeiro destino. A proprietária era uma mulher de meia idade, com cerca de 50 anos.
Como Wang Teng estava um pouco atrasado, a expressão da mulher era de desgosto. No entanto, quando o viu dirigindo um carro esportivo, seus olhos brilharam. Ela imediatamente se entusiasmou. Levou Wang Teng para um tour pela casa. Ela continuou apresentando a casa a ele, dizendo quão boa era sua casa e quão conveniente era a localização. Wang Teng sentiu a cabeça girar devido à tagarelice dela. Além disso, no momento em que conversaram sobre o aluguel, ele ficou ainda mais sem palavras. No site, estava escrito 3.500 por mês. No entanto, quando ele chegou, passou para 6.000 por mês. O preço subiu quase 100%. Era óbvio que ela o estava tratando como um perdulário. No final, Wang Teng só conseguiu se livrar da velha chata dizendo a ela que precisava ir para casa e considerar a oferta. Ele não pôde deixar de suspirar de alívio ao sair do condomínio. Foi realmente assustador. Depois disso, ele foi ver mais algumas casas, mas nenhuma delas era satisfatória. Algumas tinham proprietários estranhos, enquanto outras tinham tantas regras e regulamentos que pareciam não estar procurando um inquilino. Em vez disso, deviam estar procurando um guarda para vigiar a casa. Este cômodo era proibido. Aquele eletrodoméstico não deve ser usado. Minha casa foi reformada recentemente, então, por favor, não sujem as paredes. Lembrem-se de regar as flores e plantas da minha varanda. Lembrem-se de alimentar alguns cães e gatos, etc. Havia todo tipo de regras como essas. Wang Teng ficou sem palavras. Se eles não suportavam sair de casa, por que se preocupar em alugá-la? Já que as flores e plantas eram tão preciosas, já que os cães e gatos eram tão fofos, por que não os trouxeram e os criaram pessoalmente? Após passar mais ou menos uma hora, ele não conseguiu nada. Wang Teng balançou a cabeça e foi direto para a última casa. Na verdade, ele não ousava ter muita esperança. Eu deveria ter encontrado um corretor. Wang Teng balançou a cabeça. Após o declínio da família Wang em sua vida passada, ele foi alugar uma casa sozinho e foi enganado por corretores imobiliários algumas vezes. Ele ainda se lembrava vividamente. Foi por isso que, inconscientemente, descartou a ideia de procurar corretores. A última casa ficava perto da cidade universitária de Dongai. Não ficava mais no caminho de sua casa para a escola secundária número 1 de Dongai. No entanto, essa área era isolada e tranquila. Ficava nos limites de uma cidade universitária, então a segurança também não era ruim. Ele a viu por acaso e sentiu que não era ruim. Assim, decidiu dar uma olhada. Você é, jovem mestre Wang, o rei do orfanato Qidian. O proprietário era um homem de meia idade com aparência rude. Ele usava calças de praia e chinelos enquanto estava parado na beira da estrada. No momento em que viu Wang Teng, sua pergunta o chocou. Jovem mestre Wang, o rei do orfanato Qidian? Ele se perguntou por um momento antes de se lembrar que esse parecia ser seu apelido online. Ele havia criado o apelido quando era jovem e infantil. Já o havia esquecido há muito tempo. Quando entrou na internet hoje de manhã, nem percebeu o apelido. Não esperava que alguém o recitasse em voz alta. Foi tão constrangedor. Queria desaparecer imediatamente. No fundo, queria mesmo encontrar um buraco e se enterrar nele, mas, por fora, permanecia excepcionalmente calmo. Assentiu. Você é o senhorio. Sim, sou eu. Venha, vou levá-lo para ver a casa. O homem de aparência rude agiu com naturalidade. Não se entusiasmou muito. Parecia alguém que já havia passado por muitas experiências na vida. Ele conduziu Wang Teng em uma determinada direção. Havia uma área repleta de apartamentos baixos à sua frente. Entraram pela rua principal e seguiram por um pequeno beco. Após algum tempo, finalmente chegaram à frente de uma casa com um pátio. O muro externo era branco acinzentado e coberto de trepadeiras. O proprietário abriu os portões de metal e entrou primeiro. Você pode dar uma olhada por si. Wang Teng não se conteve e começou a avaliar a casa imediatamente. Quanto mais olhava, mais satisfeito se sentia. A localização da casa era tranquila. Parecia antiga por fora, mas a decoração interna era toda nova. Parecia extremamente confortável. Havia um pequeno pátio incluído. Parecia espaçoso. Se ele quisesse praticar artes marciais, poderia se mover livremente ali.
A cidade universitária não ficava longe desta casa. Era tranquila, mas assim que se saía, era possível ver a Rua dos Estudantes ao longe. À noite, por volta das 22 horas, ainda era muito movimentada. A maioria das pessoas que moravam naquela área eram famílias comuns. Muitos estudantes universitários também alugavam um quarto ali. Não havia muitos ovos podres misturados. O que você acha? Perguntou o proprietário quando viu que Wang Teng havia terminado seu tour pela casa. Nada mal. Me fale sobre o preço. Wang Teng assentiu. O senhorio tirou um cigarro do bolso e colocou-o na boca. Ao mesmo tempo, passou um para Wang Teng. Você quer um? Wang Teng aceitou e colocou-o na boca. O senhorio acendeu o cigarro e deu uma longa tragada. Soprou a fumaça lentamente e perguntou: Você está alugando sozinho? Isso mesmo. Wang Teng assentiu. Se você estiver alugando sozinho, não será barato. No entanto, notei que você dirigiu um carro esportivo, então provavelmente não lhe falta dinheiro. O senhorio sorriu. Que tal assim? Não vou cobrar mais. 5.000 por mês. Você aceita esse preço? Wang Teng havia verificado o aluguel das casas neste condomínio que estavam vindo para cá. O preço era realmente razoável. Além disso, a reforma não foi ruim. Por direito, outras pessoas alugariam a casa se o preço fosse um pouco mais alto. Wang Teng não pôde deixar de olhar para o homem de aparência rude. Ele ficou um pouco surpreso. O que houve? Você acha que é muito barato? O homem de aparência rude sabia o que Wang Teng estava pensando à primeira vista. Ele sorriu, revelando seus dentes amarelos. O preço está bom. Não me importo se for um pouco mais alto. No entanto, tenho uma exigência, disse Wang Teng. Você tem uma exigência? Conte-me sobre ela. O homem de aparência rude ergueu as sobrancelhas. Quando estou alugando a casa, ninguém pode entrar, incluindo você, disse Wang Teng. Sem problemas. Isso é razoável. O homem de aparência rude assentiu e respondeu sem hesitar. No final, o homem não pediu mais dinheiro. Ele manteve sua palavra e alugou a casa para Wang Teng por 5.000 por mês. Isso fez com que Wang Teng tivesse uma boa impressão do homem. 1 mês de aluguel como depósito e 3 meses de aluguel pagos na hora. Recebido no Alipay. O contrato também foi assinado. O homem de aparência rude pegou um molho de chaves e as entregou a Wang Teng. Se estiver preocupado, posso lhe passar as chaves reservas também. Eu morava no condomínio recém-construído ao lado deste. Se não estiver com pressa de ir embora, posso voltar e trazer as chaves reservas para você. O homem de aparência rude apontou para um condomínio que podia ser visto dali. Vou me mudar à noite. Você pode me entregar então. Wang Teng não rejeitou a oferta. O homem de aparência rude assentiu em concordância. Eles começaram a caminhar em direção à rua principal. A pé, levou apenas alguns minutos. Quando chegaram à rua principal e estavam prestes a se despedir, o celular do homem de aparência rude tocou. O vasto céu é meu amor. O toque apaixonado e desenfreado ecoou pelas ruas. Muitos estudantes que passavam se viraram para olhá-los. A taxa de relance era de 200%. Olá, sim, esposa. Ok, voltarei imediatamente. O quê? Ah, comprar uma garrafa de molho de soja? Claro, vou comprar agora mesmo. Wang Teng olhou para o sujeito de aparência rude, que ainda estava calmo e sereno um momento antes. Agora, ele parecia um rato que encontrou um gato. Ele balançava a cabeça e se curvava enquanto atendia ao chamado. A intenção bajuladora em sua voz era evidente. Por um momento, sua expressão foi extremamente interessante de se observar. Após algum tempo, o homem de aparência rude desligou a ligação e soltou um longo suspiro. Acendeu um cigarro para acalmar a alma. Suas costas começaram a se endireitar novamente. Suspiro, sou um homem que mudou 18 casas. Por que caí nas mãos de uma mulher? Wang Teng. Irmão, acho que você acabou de revelar algo terrivelmente sério. Capítulo 46. O benefício de cruzar as pernas e cultivar perna dormente. Wang Teng estava esclarecido. Não é de admirar que este senhorio não se importasse com dinheiro. Não é de admirar que ele não se importasse em receber 1000 MBA a menos pelo aluguel. Era assim que um homem com 18 propriedades deveria ser excepcional.
Era assim que ele era arrogante e incrível. É preciso admitir que ele tinha o direito de fazer isso. Embora parecesse um pouco assustado com a esposa, ele ainda mantinha uma fachada forte. Embora, no fundo, Wang Teng pudesse ver uma alma fraca e sem coração que havia sofrido muito. Amém. Vamos ficar em pé em uma homenagem silenciosa por 3 segundos. Olhando para o olhar de Wang Teng, o homem de aparência rude abriu a boca. Irmão, você não precisa dizer nada. Eu entendo. Eu respeito um homem como você também. Apresse-se e bata. Ah, eu quis dizer compre molho de soja. Sua esposa continua esperando por você. Wang Teng deu um tapinha em seu ombro e disse seriamente. O homem de aparência rude abriu a boca novamente, mas não conseguiu dizer uma única palavra. No final, apenas acenou com a mão e caminhou desanimado em direção à barraca de conveniência ao lado, para comprar molho de soja. Era assim que um homem de verdade deveria agir. Ele devia ter coragem para encarar a tigresa em casa. Wang Teng entrou no carro e olhou para a vista traseira solitária uma última vez. Suspirou antes de sair, deixando o suspiro se dissipar no vento. Wang Teng voltou para a escola. Faltavam 10 minutos para as aulas recomeçarem. Mas ele não planejava voltar para a sala de aula. Sentia que era perda de tempo ficar na sala de aula obedientemente. Não precisava se preocupar com os 5 anos de exame de artes marciais, 3 anos de provas simuladas. Ele reservara um tempo todos os dias para coletar atributos. Em breve, conseguiria atingir a nota máxima. Monitor da turma, por favor, me cubra à tarde, disse Wang Teng a Lin Chuhan. Sob o olhar desamparado da moça, ele saiu da sala de aula despreocupadamente. Esse sujeito é tão irritante. Ele sempre me pede para cobri-lo. Eu deveria tê-lo ignorado no começo. Por que ele está me pedindo isso repetidamente? Ele está sendo insaciável. Lin Chuhan batia os pés incontrolavelmente. Na verdade, todos os professores sabiam que essa segunda geração rica, Wang Teng, estava matando aula ou mexendo no celular na sala de aula. No entanto, eles sempre o ignoraram. Aos olhos dos professores, Wang Teng era uma causa perdida. Eles já estavam felizes se ele não afetasse os outros alunos da turma. O sinal da escola tocou. O barulho e o clamor dentro do campus da escola diminuíram lentamente. Após algum tempo, só se ouvia o som dos professores ensinando. Wang Teng caminhou pelos caminhos da escola. Ele decidiu encontrar um lugar para cultivar a força. Desde que se tornou um guerreiro marcial, nunca havia praticado formalmente. Como agora tinha algum tempo livre, ele o usaria para praticar suas escrituras da habilidade da força e ver seus efeitos. Havia um pequeno trecho de floresta atrás do estádio. Normalmente, além de alguns alunos ruins que iam lá fumar, muito poucos iam. Era hora da aula, então não havia ninguém lá. Wang Teng pensou por um momento e caminhou em direção à pequena floresta. Alguns gritos de pássaros e gritos de insetos eram os únicos ruídos na pequena floresta, que de outra forma seria silenciosa. Esta área parecia excepcionalmente silenciosa e pacífica. Wang Teng continuou caminhando e viu uma enorme rocha. Havia espaço suficiente apenas para uma pessoa sentar em sua superfície. Ele pulou levemente e sentou-se de pernas cruzadas na rocha. A sombra da árvore acima dele bloqueava coincidentemente o sol escaldante para ele. Mas a temperatura ainda estava alta. Wang Teng usou seu elemento gelo, a força, para criar um círculo de cubos de gelo ao seu redor. A temperatura caiu instantaneamente para uma brisa fresca de primavera. Confortável. Vendo que não havia ninguém por perto, Wang Teng fechou os olhos e começou a praticar suas escrituras da habilidade da força. Ele começou com a escritura da chama vermelha. Seguindo as instruções da escritura, extraiu a força do fogo de seu núcleo de força e a circulou em torno de seus membros e ossos. Wang Teng entrou lentamente no estado de cultivo. Toda a força do fogo ao seu redor surgiu em sua direção. Com base na descrição da escritura da chama vermelha, quando a força circulou uma vez ao redor do corpo seguindo as instruções da escritura e então retornou ao núcleo de força, isso foi considerado um ciclo. Nesse momento, a força do fogo já havia completado um ciclo. No entanto, Wang Teng não parou. Ele continuou cultivando. 1 ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos.
Uma hora passou muito rápido. Wang Teng estava excepcionalmente focado enquanto cultivava. Uma hora depois, ele abriu os olhos lentamente. Ele sentiu que a força do fogo em seu corpo havia se tornado muito mais forte. Ele também estava mais familiarizado com a escritura da chama vermelha. Seu olhar pousou em seu painel de atributos. Iluminação: 83,1 espírito, 20,2 talento. Talento de fogo em estágio iniciante, 11.300 avos. Talento de gelo em estágio iniciante, 13.300 avos. Talento de terra em estágio iniciante, 12.300 avos. Visão espiritual, estágio iniciante 1,1, 10. Força, 63 100 avos. Fogo, guerreiro marcial nível soldado de uma estrela, 100 gelo, guerreiro marcial nível soldado de uma estrela, 100 terra, guerreiro marcial nível soldado de uma estrela. Escritura. Escritura da chama vermelha, fundação 5 100 avos. Escritura do gelo profundo, fundação 2 100 avos. Habilidade de lê-se da terra, escudo do elemento terra, fundação 2 100 avos. Técnicas de batalha. Técnicas básicas de batalha: domínio em punho, espada, lâmina, trabalho de pés, habilidade básica com bastão, fundação, habilidade com arma, pequena conquista, habilidade com espada mirim de fogo, fundação 40 100 avos, punho de gelo fantasma, fundação 9 100 avos. Conhecimento. Assuntos básicos, nota máxima. Poder de batalha geral, 195 atributo em branco, 0 Minha força de fogo aumentou apenas 1 ponto. Os olhos de Wang Teng se arregalaram de surpresa. Ele havia cultivado por uma hora inteira, mas sua força de fogo aumentou apenas 1 ponto. Ele ficou pasmo com a velocidade de uma tartaruga. Normalmente, ele dependia da coleta de atributos para aumentar seus pontos, então suas habilidades aumentaram exponencialmente. Não poderia ser mais rápido. Como esperado, não havia mal nenhum se não houvesse comparação. Parecia que ele estava realmente estragado pelo sistema. E se o sistema desaparecesse um dia? Assim que Wang Teng pensou nessa possibilidade, seu coração se apertou. Ele balançou a cabeça apressadamente para dissipar o pensamento. De jeito nenhum, não posso depender demais do sistema. Devo trabalhar duro no meu cultivo. Ele respirou fundo e fortaleceu seu coração. O olhar de Wang Teng tornou-se resoluto. Após organizar seus pensamentos sobre o assunto, ele ajustou sua mentalidade e começou a ser positivo. Então, seu olhar percorreu o painel de atributos. Escritura da chama vermelha, fundação 5 100 avos, sua proficiência aumentou em 3 pontos. Wang Teng assentiu silenciosamente. Se continuasse trabalhando duro assim, seria apenas uma questão de tempo até que alcançasse seu avanço. Quando alcançasse o próximo nível, sua velocidade de cultivo certamente aumentaria. Ele começou a cultivar novamente. Mas mudou a escritura que estava praticando para escritura do oceano profundo e a habilidade de lê-se da terra. Comparadas à força do fogo, suas forças do gelo e da terra eram inegavelmente muito fracas. Na noite anterior, quando lutava com seu oponente, a força do gelo desempenhou um papel decisivo como um movimento final inesperado que pegou seu oponente de surpresa. Portanto, havia a necessidade de aprimorar essas duas forças. No futuro, elas poderiam ser seus trunfos ocultos. O tempo passou lentamente. Durante toda a tarde, Wang Teng sentou-se na rocha e cultivou suas escrituras de habilidade da força sem se mover 1 centímetro. Quando o sinal da escola, sinalizando o fim da última aula, terminou, ele interrompeu seu cultivo. Ele olhou para o painel de atributos uma última vez. Sua força de gelo e força de terra aumentaram em 1,5 pontos, respectivamente. Ao mesmo tempo, sua escritura de gelo profundo melhorou em 4 pontos e sua habilidade de lê-se de terra, em 3. Os ganhos não são ruins. Desta vez, Wang Teng não desprezou o pequeno aumento. Sim, sua mentalidade havia se estabilizado. Ele queria descer da rocha, mas suas duas pernas estavam duras. Ele quase caiu no chão. Oh meu Deus, que susto enorme! Ele agarrou a rocha com força e ofegou. Como um guerreiro marcial, ele quase caiu de uma rocha que tinha apenas esta altura. Se a notícia se espalhasse, outras pessoas ririam dele. Droga, romances são falsos.
Quem disse que os resultados do cultivo são melhores quando você cruza as pernas? Minhas pernas estão dormentes. Ele não conseguia mover as pernas. Wong Teng não teve escolha a não ser abrir as pernas com a mão e deixá-las descansar por um tempo. Só então ele pôde pisar no chão e andar. Ele continuou reclamando em seu coração. Capítulo 47. Praticar Tai Chi? O bom para a saúde tio. Após o término da aula, a escola ficou extremamente barulhenta. Os alunos dos diferentes anos saíram de suas salas de aula. Eles se misturaram aos fluxos humanos e correram em direção à entrada da escola. Wong Teng foi direto para a sala dos professores. Ele estava indo lá procurar seu diretor, o Sr. Fen Weimin, para se inscrever no exame de artes marciais. A sala estava mais animada do que Wong Teng esperava. As mesas dos diretores das turmas do terceiro ano estavam ainda mais animadas. Eles estavam cercados por alunos, fazendo com que toda a sala parecesse lotada. Quando Wong Teng bateu na porta, atraiu imediatamente a atenção de todos. Afinal, Wong Teng era bastante famoso na turma do terceiro ano. Por que é ele? O que ele está fazendo aqui? Ele veio se inscrever? A segunda geração rica também quer participar do exame de artes marciais? Ele já praticou artes marciais antes? Ele está brincando? Ele disse que nunca praticou artes marciais antes? A repentina pergunta retórica fez com que as pessoas que discutiam em voz baixa ficassem estranhamente quietas. Bem, ele nunca disse isso antes. Nesse caso, sobre o que vocês estão fofocando? A conversa foi interrompida abruptamente. Então, todos continuaram se reunindo em torno de seus diretores e registraram seus nomes seriamente. Parecia que nada havia acontecido. Wong Teng, Fen Weimin também notou Wong Teng. Seu tom carregava óbvia surpresa. Você veio se registrar também? Entre. Como diretor profissional, ele claramente sabia quantos alunos em sua turma tinham chances de entrar no curso de artes marciais. Wong Teng obviamente não era um deles. Embora o pai de Wong Teng ocasionalmente lhe desse presentes, ele ainda tinha seus princípios. Vou persuadir esse sujeito mais tarde. O exame de artes marciais não é algo para se brincar, Fen Weimin pensou consigo mesmo secretamente. Então, ele continuou. Espere ao lado por um momento. Vou ajudá-los a terminar o registro primeiro. Certo. Wong Teng assentiu. Seu olhar pousou em seus colegas de classe. Havia algumas pessoas com as quais ele não estava familiarizado. Depois, havia Yang Jian, que estava sentado à sua frente, e seu colega de mesa e monitor de classe, Lin Shuhan. Yang Jian estava bem. Ele tinha um tio que trabalhava no Ministério da Educação, então já havia obtido informações privilegiadas há muito tempo. Ele tinha mais tempo para se preparar em comparação com outras pessoas. Portanto, sua confiança era explicativa. Quanto a Lin Shuhan, esquecer sua habilidade primeiro, o exame de 5 anos de artes marciais, 3 anos de provas simuladas, foi o suficiente para fazê-la sofrer. No entanto, ela veio se registrar no dia seguinte após a divulgação do edital. É importante saber que muitas pessoas ainda estavam hesitantes. Elas não conseguiam se decidir em tão pouco tempo. O exame de artes marciais era intercalado com o vestibular regular. Se alguém se inscrevesse para o exame de artes marciais, não poderia participar de algumas disciplinas do vestibular padrão. Parecia que a resolução de Lin Shuhan era bastante firme. Lin Shuhan, você pensou bem sobre isso? Wong Teng se aproximou de Lin Shuhan e perguntou em voz baixa. Isso mesmo, monitora de classe. O exame de artes marciais não é brincadeira de criança. Existe até uma taxa de mortalidade para a avaliação de combate. É muito perigoso. Yang Jian estava em um dilema agora. Ele não sabia como abrir a boca. Por isso, quando ouviu Wong Teng começar a falar sobre isso, ele se intrometeu na conversa e convenceu Lin Shuhan. Eu sei. Pensei bem nisso. Lin Shuhan assentiu e respondeu. Seus pais concordaram? Wong Teng perguntou franzindo a testa. Meus pais, eu posso tomar minha própria decisão. Lin Shuhan hesitou obviamente por um segundo, mas ainda assim respondeu com firmeza. O canto da boca de Wong Teng se contraiu. Então, ela não discutiu o assunto com seus pais. Essa jovem era tão independente?
Ele queria dissuadi-la novamente, mas quando viu seu rosto teimoso e bonito, engoliu as palavras de volta em sua boca. Suspiro, esqueça. Todos têm o direito de tomar decisões. Já que ela já se decidiu, não adianta eu convencê-la do contrário. Yang Jian viu que Wang Teng havia se calado. Também não era apropriado que ele continuasse falando. Naquele momento, todos os outros alunos haviam concluído suas inscrições. Ele se aproximou e entregou a taxa de inscrição. Em seguida, preencheu o formulário de inscrição e, num piscar de olhos, o processo de inscrição foi concluído. O processo foi surpreendentemente simples. Yang Jian saiu após concluir sua inscrição. Feng Weimin pegou o copo d'água ao lado dele e abriu a tampa. Ele soprou a água no copo. Com seu olhar penetrante, Wang Teng notou as goji-berrões no copo se mexendo de forma travessa. Underscore? Lin Chuhan tentou o seu melhor para manter a expressão severa no rosto. Feng Weimin não percebeu a mudança de expressão deles, no entanto. Ele tomou um gole de seu chá de goji-berrões e olhou para as duas pessoas à sua frente. Sua cabeça doía um pouco. Uma delas era a melhor aluna da 8ª série do 3º ano. Ela era uma das melhores talentosas da turma do 3º ano e tinha potencial para entrar na primeira universidade. Mas essa criança queria participar do exame de artes marciais. Ele não estava dizendo que o exame de artes marciais era ruim, era apenas um problema de adequação. Em termos de estudos, Lin Chuhan era a melhor de toda a escola secundária Dongai número 1. No entanto, falando do exame de artes marciais, se ela realmente conseguisse passar, suas notas não seriam altas. Pelo menos, não seriam tão altas quanto suas notas gerais. Lin Chuhan correu para lá imediatamente após o término da aula. Ele a persuadiu por um longo tempo, mas sua mente estava firme. Ele não conseguia convencê-lo, não importava o quanto tentasse. Como a cabeça de Feng Weimin não doía. Quanto a outra pessoa, Wang Teng, ele era um rico, de segunda geração. Seus estudos eram extremamente ruins, e não havia nada que pudesse ser dito sobre isso. Mas o exame de artes marciais não era um exame comum. Feng Weimin não queria que ele brincasse com sua vida. Por isso, disse, Wang Teng, eu já disse que o exame de artes marciais é perigoso. Você não me ouviu, né? Professor, eu ouvi direitinho. Wang Teng revirou os olhos. Por que ele não confia em mim? Você me ouviu. Então por que ainda quer se registrar? Feng Weimin estava frustrado. Professor, eu entendo que você está fazendo isso por mim, mas eu sei o que estou fazendo. Você não precisa se preocupar. Wang Teng percebeu que seu professor ainda não parecia convencido, então revelou seu trunfo. Além disso, meu pai concordou. Oh, seu pai concordou. Feng Weimin ficou um pouco atordoado. Ele se perguntou, parece que ele tem seus próprios métodos. É bom ser rico. Por fim, assentiu. Nesse caso, venha e se registre. Ele entregou o formulário de registro a Wang Teng. Wang Teng pagou a taxa e assinou seu grande nome no formulário. Pronto! Ao mesmo tempo, Feng Weimin voltou a se dirigir a Lin Chuhan. Chuhan, ainda espero que você considere isso novamente. O vestibular é um grande momento decisivo na vida. Você não pode agir por impulso. Professor, não estou agindo por impulso. Já pensei nisso com muita clareza, respondeu Lin Chuhan com um sorriso amargo. Ela não esperava que seu maior obstáculo fosse o diretor. Sabia que ele estava fazendo isso por ela, mas queria muito participar do exame de artes marciais. Estava muito determinada, tão determinada que se não participasse, se arrependeria para o resto da vida. Professor, mesmo que eu participe do exame de artes marciais, não desistirei dos meus exames gerais. Lin Chuhan mordeu os lábios e continuou. Se eu não conseguir passar no exame de artes marciais este ano, desistirei de todo o coração. Vou repetir o ano e fazer o vestibular normal. Como ela já havia dito isso, Feng Weimin não pôde fazer mais nada, por mais relutante que estivesse. Ele apenas suspirou e aprovou a inscrição. Depois que os dois saíram da sala, um professor ao lado disse a Feng Weimin, Senhor Fan, essa é a melhor aluna da sua turma, certo? O senhor vai deixá-la ir assim? O que mais eu posso fazer? Ela já está decidida. Devo impedi-la de se matricular? Feng Weimin olhou de soslaio para outra pessoa. Ah, é verdade.
Mas, falando honestamente, a atratividade do caminho das artes marciais é realmente assustadora. Se eu fosse alguns anos mais novo, talvez também tivesse tentado, disse o professor. Por que o senhor não pode praticar se for mais velho? O senhor conhece Tai Chi? É transmitido de geração em geração. Após algumas modificações feitas pelos guerreiros marciais, o Tai Chi agora é muito adequado para idosos praticarem. Mesmo que o senhor não seja um guerreiro marcial, pode usá-lo para fortalecer o corpo. Fen Weimin tomou um gole de seu chá de goji Jerry enquanto falava calmamente. Ah, senhor Fan, o senhor já praticou antes? Os olhos do professor brilharam. Haha, claro. Fen Weimin estava um pouco orgulhoso. Seu interesse foi imediatamente despertado. Deixe-me dizer uma coisa. Tai Chi é excelente para a saúde. Após praticar, minhas costas não doem mais e não estou ficando careca. Também tenho muita energia à noite. Asterisco grau grau asterisco, senhor. Fan, me ensine quando estiver livre, asterisco acento circunflexo asterisco, sem problemas. Vamos nos encontrar no parque à noite? Claro, te vejo no parque. 48 Um relatório de dados. Após saírem da sala dos professores, Wang Teng e Lin Chuhan caminharam lado a lado até o portão da escola. Monitor, é hora do jantar. Por que não te convido para uma refeição? Não precisa. Minha mãe já preparou o jantar e está me esperando voltar. Lin Chuhan o rejeitou sem hesitar. Tudo bem, então nos separamos por aqui. Wang Teng sorriu. Ele não se importou com a resposta dela. Tudo bem, adeus, respondeu Lin Chuhan. Wang Teng acenou com a mão. Entrou no carro e foi embora sozinho. No caminho, ligou para o proprietário e o informou que estava indo para casa. Aproximadamente 10 minutos depois, na cidade universitária, a mesma calçada ao lado da estrada principal. O homem de aparência rude dirigia sua pequena scooter com uma beldade sentada atrás dele. A cena parecia extremamente dissoluta. Era o mesmo homem de aparência rude, mas com uma beldade adicional abraçando sua cintura. Wang Teng quase não conseguiu reconhecê-lo. Ele estacionou seu carro esportivo na beira da estrada e desceu. Irmãozinho Wang, aqui. O senhorio acenou para ele. Wang Teng só se aproximou após ser chamado. Disse em tom significativo: irmão, só saí por uma tarde, mas quase não consegui reconhecê-lo. O senhorio sabia obviamente o que ele queria dizer. Ele riu e disse: simples, discreto. A bela atrás dele revirou os olhos e levantou a mão para beliscar sua cintura gorda. Sujeito idiota! Nossa, a voz era um pouco doce. Ai! O homem de aparência rude ofegou de dor. Você deve ser, jovem mestre Wang, o rei do orfanato Qidian, certo? O velho Wang já o mencionou antes. A bela se virou para Wang Teng e disse: Wang Teng. O senhorio caiu na gargalhada ao ver a expressão frustrada de Wang Teng. Tudo bem, não mencione mais esse assunto. Pessoas normais não terão a capacidade de suportar esse nome. É tudo culpa da juventude. Wang Teng respondeu, impotente. Quantos anos você tem? A bela cobriu a boca e sorriu. Deixe-me apresentá-la a você. Esta é minha esposa. Pode chamá-la de Irmã Ren, disse o senhorio. Irmã Ren, chamou Wang Teng. Então, continuou. Meu nome é Wang Teng. Pode me chamar pelo meu nome. Você e o velho Wang têm o mesmo sobrenome, respondeu a irmã Ren sorrindo. Isso mesmo. O irmão também tem o sobrenome Wang. Ah, sim, ainda não sei seu nome. Wang Teng sorriu. Ele sentiu que aquilo era o destino. Não precisa mencionar meu nome. Vou chamá-lo de irmão Wang e, se não se importar, pode me chamar de velho irmão Wang. Wang Dapao lançou um olhar de desprezo ao ouvir seu nome. Wang Teng não insistiu. Assentiu e perguntou: você vai sair para brincar? Isso mesmo. Esse idiota não me traz para fora há muito tempo. Ele mal me acompanhou hoje, disse a irmã Ren com tristeza. Velho irmão Wang, a culpa é sua. A irmã Ren é tão bonita. Como você consegue prendê-la em casa por tanto tempo? Wang Teng sorriu. Você ouviu isso? Aprenda com o pequeno Teng. Veja como ele é inteligente, disse a irmã Ren, beliscando as orelhas de Wang Dapao. A expressão de Wang Dapao se distorceu devido à dor. Ele encarou o Wang Teng com amargura oculta.
Então não vou incomodá-lo. Velho irmão Wang, vá logo. Wang Teng empurrou Wang da pau amigavelmente. Ao mesmo tempo, no prédio de escritórios do Palácio Marcial Jixin, uma jovem de cerca de 20 anos caminhava apressadamente em direção à sala da diretora. Trazia um pedaço de papel em sua mão. Era um relatório de dados. Xiaomi era membro da equipe do Palácio Marcial Jixin. Enquanto coletava os dados dos discípulos marciais hoje, algo lhe chamou a atenção. Na entrada da sala da diretora, Xiaomi ajustou sua respiração, que havia se tornado um pouco rápida devido ao seu andar rápido. Então, bateu à porta. Toca, toca, toca. Entre. Uma voz grave veio de dentro. Xiaomi empurrou a porta e entrou. O que houve? O diretor era um homem de cerca de 30 anos. Ele tinha cabelos curtos que pareciam pontas de aço. Cada fio de cabelo estava ereto. Ele tinha uma expressão severa e exalava uma aura feroz e afiada. Todos os funcionários do Palácio Marcial Jixin se sentiriam um pouco assustados ao encarar o diretor. Xiaomi não era exceção. Naquele momento, ela precisava reunir coragem antes de ousar se aproximar e colocar o relatório de dados na mesa do diretor. Diretor, há algo errado com este relatório. Acho que o senhor deveria dar uma olhada. Ah! Fu Tiandao ergueu as sobrancelhas. Ele parou o que estava fazendo e voltou sua atenção para o relatório de dados. Pegou o relatório e se encostou na cadeira. Leu-o 2 vezes. Uma pessoa normal se tornou um discípulo marcial avançado em menos de um mês? Isso é interessante. Fu Tiandao deu um sorriso ambíguo. Xiaomi queria dizer algo, mas Fu Tiandao continuou. Pode ir agora. Vou guardá-lo comigo. Além disso, não conte a ninguém sobre o conteúdo deste relatório. Sim, Xiaomi respondeu apressadamente. Xiaomi não se atreveu a investigar mais. Depois que Wang Teng pegou as chaves do senhorio, colocou o ovo de corvo no quarto da casa. Em seguida, ligou a incubadora e chocou o ovo lentamente. Em seguida, dirigiu para casa para jantar. Depois, como de costume, foi à Academia de Artes Marciais para adquirir alguns atributos. Nos 2 dias seguintes, a vida de Wang Teng foi muito tranquila. Ele seguiu a mesma rotina todos os dias. De manhã, ia à escola adquirir alguns atributos do exame de 5 anos de artes marciais, 3 anos de provas simuladas. Se não quisesse assistir à aula, ia para a pequena floresta praticar suas escrituras da habilidade da força. Isso permitiu que a proficiência de suas escrituras da força e de suas perícias aumentasse. À noite, ele visitava o Palácio Marcial Jixin para adquirir alguns atributos para aperfeiçoar suas técnicas básicas de batalha e aumentar seu poder de batalha. É claro que ele não se esqueceu de suas 2 principais técnicas ofensivas de batalha da força, a habilidade da espada mirim de fogo e o punho de gelo fantasma. Após repetidas tentativas, Wang Teng percebeu que era capaz de aumentar um ponto de sua técnica de batalha a cada 10 vezes que praticava. Além disso, à medida que sua iluminação aumentava, a velocidade de seu cultivo acompanhava o ritmo. Isso fez com que sua sede por atributos de iluminação se intensificasse. Wang Teng também experimentou a habilidade de defesa do escudo do elemento terra. Se ele a executasse em seu potencial máximo, o escudo do elemento terra poderia bloquear aproximadamente 80% de seu poder de ataque. Isso já não era ruim, considerando que seu poder de batalha total estava em 201 pontos agora. Isso significava que o escudo do elemento terra era capaz de neutralizar de 1/3 a metade de um ataque completo de um guerreiro marcial de alta classe de uma estrela. Isso foi o suficiente para salvar sua vida em momentos críticos. Além disso, enquanto ele tivesse força terrestre suficiente, a capacidade defensiva de sua força terrestre ainda poderia ser aumentada. Iluminação, 90 espírito, 22,8 talento, talento de fogo em estágio iniciante, 11.300 avos. Talento de gelo em estágio iniciante, 13.300 avos, talento de terra em estágio iniciante, 12.300 avos, visão espiritual, estágio iniciante 1,1, 10. Força, 64 avos fogo, guerreiro marcial nível soldado de uma estrela, 8 avos gelo, guerreiro marcial nível soldado de uma estrela, 7 avos terra, guerreiro marcial nível soldado de uma estrela,
Escritura. Escritura da chama vermelha, base 20 centavos. Escritura do gelo profundo, base 12 centavos. Habilidade de lê-se da terra, escudo do elemento terra, base 15 centavos. Técnicas de batalha. Técnicas básicas de batalha: domínio em punho, espada, lâmina, trabalho de pés, habilidade básica com bastão, base, habilidade com arma, pequena conquista, habilidade com espada mirim de fogo, base 43 centavos, punho de gelo fantasma, base 13 centavos. Conhecimento, matérias básicas, nota máxima, 5 anos de exame de artes marciais, 3 anos de provas simuladas, 80 pontos, poder de batalha geral, 201 atributo em branco. 0 Wong Teng assentiu satisfeito ao observar as mudanças em seu quadro de atributos. Estava melhorando a uma taxa visível. Isso foi o suficiente para deliciá-lo. Além do cultivo, Wong Teng também se protegeu contra a equipe que o guerreiro marcial do elemento terra havia mencionado antes de sua morte. Os 3 guerreiros marciais que morreram provavelmente eram apenas parte de uma equipe de guerreiros marciais. Seu desaparecimento chamaria definitivamente a atenção dos outros membros da equipe. Ele esperava que essas pessoas não pudessem encontrá-lo. Sexta-feira chegou. A loja principal do Mestre Lu, onde Wong Teng havia encomendado seu caixão de porta-armas, respondeu finalmente a ele. Capítulo 49. Apresse-se e torne-se um guerreiro marcial certificado Mestre Lu. Querida, sua cestinha está pronta. Asterisco acento circunflexo underscore acento circunflexo asterisco. O que ele quis dizer com cestinha? Por que ele não consegue digitar direito? A felicidade em seu coração instantaneamente se transformou em um estômago cheio de reclamações que ele não conseguia desabafar. A outra parte imediatamente enviou uma foto. O Weapon Carrier Casket.jpg. A aparência do caixão do porta-armas estava um pouco diferente da última vez que o viu. A cor mudou para preto. Ao mesmo tempo, havia algumas runas prateadas na superfície. A coisa toda parecia extremamente misteriosa. Nada mal, tio, é apenas um pouco chamativa. Essa pessoa é um mestre de runas? Wong Teng não pôde deixar de adivinhar. Wong Teng, você até adicionou runas. Mestre Lu, isso mesmo, querida. Confiar apenas no mecanismo está ficando obsoleto. Por isso, adicionei algumas runas para dar os toques finais. Contanto que você ative a runa, a arma que você precisa surgirá com uns sucos. É muito conveniente de usar. Wong Teng, nada mal. Nesse caso, o preço deveria ser mais alto, certo? Mestre Lu, o preço não importa. Meu avô ficará feliz se eu conseguir vender este caixão de armas. Não há problema em me esforçar um pouco. Ele era uma boa pessoa. Isso mesmo, ele é uma pessoa filial e boa. Wong Teng deu a ele um cartão de bom homem para ligações à distância. Wong Teng, tudo bem, vou pagar e fazer o pedido agora. Você pode me enviar o caixão imediatamente. Mestre Lu, claro, pai, Cao Min Cao. Wong Teng notou que a pessoa do outro lado realmente adorava usar emoticons. Essa pessoa deve ter se formado na Universidade de Emoticons. Se não fosse esse o caso, a Academia Chinesa de Emoticons lhe devia um certificado de graduação. Wong Teng, por que você não se dá outro apelido para uso futuro? Você pode se chamar louco por emoticons. Sem exigir a aprovação da outra pessoa, Wong Teng deu à pessoa um apelido alto e agradável. O preço do porta-armas já havia sido alterado no Taobao. Era 10.000 agora. Wong Teng clicou para fazer o pedido. De repente, uma mensagem apareceu. Desculpe, você não inseriu o número de identificação de guerreiro marcial. Você não pode fazer o pedido. Aspas, ponto de interrogação, aspas. Que diabos? O que é um número de identificação de guerreiro marcial? Por que você precisa de um número de identificação de guerreiro marcial para comprar algo no Taobao? Por que ninguém me contou sobre isso? Wong Teng ficou atordoado. Ele rapidamente perguntou à outra parte. Wong Teng, você precisa de um número de identificação de guerreiro marcial para comprar as coisas em sua loja? Mestre Lu, sim, querido. Mestre Lu, qual é o problema? Asterisco. Wong Teng permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de perguntar. O que é um número de identificação de guerreiro marcial? Mestre Lu, é o número da sua credencial de guerreiro marcial.
Essa explicação foi incrível. Era o mesmo que não explicar. Wong Teng não teve escolha a não ser permanecer paciente. Ele perguntou à outra parte: onde você pode obter a credencial de guerreiro marcial? Essa pessoa deve ser obtusa. Mestre Lu, você pode fazer o teste na Associação de Artes Marciais. Querido, você está dizendo que não tem as credenciais? Cerquilha, querido, o que querido? Um sinal de asterisco apareceu de repente na têmpora de Wong Teng. Você definitivamente teria um ataque cardíaco ao falar com essa pessoa. Wong Teng, por que sua loja precisa do número de identificação de guerreiro marcial? Mestre Lu, porque nossa loja é uma loja principal de alta classe. Todos os nossos produtos são destinados a guerreiros marciais, então precisamos do número de identificação de guerreiro marcial para provar que você é um. Está tudo escrito nas informações do visitante. Querido, você não viu? Ovo. Wong Teng correu apressadamente para a frente para dar uma olhada. Ele olhou fixamente para a tela por um longo tempo antes de finalmente encontrar as informações do visitante em um canto. @cerquilha%. De repente, ele teve vontade de xingar. O cara havia escondido uma pequena linha de palavras dentro da descrição do item de 10.000 palavras. Quem seria capaz de vê-la? Wong Teng perguntou. Você pode enviar o item primeiro? Eu lhe darei o número de identificação do guerreiro marcial depois. Mestre Lu, eu não posso fazer isso, querido. Wong Teng, por que não? Mestre Lu, um guerreiro marcial deve ser certificado antes de poder usar armas rúnicas. Wong Teng, existe tal regra? Mestre Lu, sim. Apresse-se e torne-se um guerreiro marcial certificado. Contanto que seu histórico esteja limpo e você não tenha antecedentes criminais, não deve ser um problema. Todo o processo não levará mais de meia hora. É muito rápido. Wong Teng assentiu enquanto contemplava. Sério? Você precisa ter um histórico limpo e nenhum registro criminal para se tornar um guerreiro marcial certificado? Parece que as autoridades foram rigorosas com o padrão dos guerreiros marciais. Mas, os guerreiros marciais que conheci simplesmente matavam pessoas quando queriam. Por que isso? Espere, eu também matei alguém. Isso é considerado crime? Se ninguém descobrir, não deveria ser considerado, certo? Wong Teng se consolou repetindo esta frase como um mantra do coração. Wong Teng, vou pegar a certificação primeiro então. Mestre Lu, tudo bem. Quando você receber suas credenciais, posso enviá-las imediatamente. Você poderá receber seu bebê mais tarde esta noite. Wong Teng ficou chocado. Ele perguntou, posso recebê-lo esta noite? Isso é muito rápido. Qual serviço de entrega você está usando? Mestre Lu, você saberá quando receber seu pacote, tio. Tenho que faltar à aula de novo. Era de manhã e ele tinha acabado de terminar 2 aulas. No entanto, algo surgiu novamente. Wong Teng se sentiu um pouco desamparado. Ele disse a Lin Shuhan, que estava ao seu lado, monitor de classe. Lin Shuhan estava distraída. Ela queria perguntar a Wong Teng por ajuda, mas ela estava hesitante. Ela não sabia como abrir a boca. Quando ouviu Wong Teng chamá-la abruptamente, ela levou um grande choque. O que? Lin Shuhan quase pulou da cadeira. Ela virou a cabeça cautelosamente e olhou para Wong Teng. Ela pensou que ele tinha notado sua falta de foco e atenção. Wong Teng ficou pasmo. Acabei de ligar para você. Você precisa dar uma reação tão grande? Ele ficou sem palavras, mas teve que continuar. Preciso sair e fazer algo mais tarde. Você entende? Wong Teng piscou para Lin Shuhan. Lin Shuhan deu um grande suspiro de alívio. Então ele não percebeu suas intenções. Que susto! Espere, você quer matar a aula de novo? O vestibular está chegando. Você tem algum senso de urgência? Não se preocupe. Não farei nada em que não esteja confiante. Estou indo. Wong Teng acenou com a mão e saiu da sala de aula. Lin Shuhan ficou ligeiramente surpreso. Isso foi realmente ousado dele. Ele realmente consegue? Ou ele estava apenas se gabando? A Associação de Artes Marciais era uma autoridade oficial formada por diferentes nações do mundo para unificar a gestão dos guerreiros marciais. Um guerreiro marcial precisava se registrar na Associação de Artes Marciais e obter as credenciais de guerreiro marcial para ter uma identidade legal.
Então, eles poderiam obter privilégios especiais não desfrutados por pessoas comuns. Por exemplo, guerreiros marciais podiam matar pessoas. Claro, isso não significava que eles poderiam matar qualquer pessoa a qualquer momento. Eles precisavam ter um motivo válido. Caso contrário, seriam punidos por lei. Guerreiros marciais também podiam usar armas rúnicas. Em transportes públicos, como trens de alta velocidade e aviões, pessoas comuns não tinham permissão para portar armas. No entanto, os guerreiros marciais podiam portar armas legalmente se exibissem suas credenciais de guerreiro marcial. Havia muitos outros benefícios também. Não era sensato listá-los um por um. Wang Teng pesquisou online e encontrou todas essas informações. Foi então que ele percebeu a importância da credencial de guerreiro marcial para um guerreiro marcial. Muitas coisas se tornariam extremamente convenientes para ele. Claro, se ele recebesse a credencial de guerreiro marcial, isso também significava que ele estava indiretamente aceitando a supervisão do país. Ele seria incapaz de desobedecer à lei abertamente. Isso era para proteger civis comuns. Pessoas poderosas usavam seu poder para quebrar a lei. Essas não eram palavras sem evidências. Quando alguém possuía grande poder, começava a agir sem medo. Era difícil controlá-los. No início da era das artes marciais, muitos tumultos ocorreram. Com o passar do tempo, o país enviou inúmeros guerreiros marciais para suprimir a violência. Foi quando aquelas pessoas que se consideravam invencíveis entenderam que o país ainda era seu país. Eles não podiam agir desenfreadamente quando quisessem. Portanto, a Associação de Artes Marciais era indispensável. Capítulo 50. Parabéns ao meu país. Associação de Artes Marciais de Dongai. Wang Teng parou na enorme entrada e olhou para o prédio à sua frente. O tamanho o deixou impressionado. Era um prédio alto com uma torre octogonal pontiaguda. O exterior era único e icônico. De longe, entre todos os prédios da área, a primeira coisa que se notava era definitivamente este enorme prédio octogonal. Uma grande multidão caminhava de um lado para o outro em frente ao prédio naquele momento. Muitas pessoas saíram e entraram no prédio também. Wang Teng olhou ao redor. Todas essas pessoas exalavam uma leve sensação de extraordinário. A maioria dessas pessoas são guerreiros marciais. Wang Teng ficou pasmo com seu palpite enquanto exclamava em seu coração. Ele tinha quase certeza disso. Esta era a primeira vez que via tantos guerreiros marciais. Wang Teng ficou um pouco nervoso. Respirou fundo para se acalmar. Após expirar, entrou no enorme prédio. Quando Wang Teng entrou, muitas pessoas focaram seus olhares nele. Havia espanto em seus olhos enquanto o avaliavam. No entanto, não conseguiam ver o rosto de Wang Teng. Isso porque ele usava uma máscara de Ultraman. O olhar de todos era um pouco estranho. Algumas pessoas realmente usavam máscaras para solicitar suas credenciais em artes marciais. Afinal, todos tinham segredos. Eles não queriam se expor. Mas, esta era a primeira vez que viam alguém tão estranho. Ele usava uma máscara de Ultraman. Essa pessoa devia ser uma piada. Felizmente, eles sabiam que ninguém ousava criar problemas na Associação de Artes Marciais. Além disso, pela aura que Wang Teng exalava propositalmente, eles podiam discernir que ele era um guerreiro marcial. Portanto, não importava o quão estranho ele parecesse, ninguém ficaria entediado a ponto de criar problemas para si. Olá, vim solicitar o certificado de guerreiro marcial. Wang Teng veio até a recepção e disse à funcionária à sua frente. A funcionária levantou a cabeça. Não foi difícil imaginar sua expressão fascinante ao ver a máscara de Ultraman bem diante de seus olhos. Ela controlou o riso com força e assentiu severamente. Certo, siga-me. Sob sua orientação, Wang Teng chegou do lado de fora de outra sala. Por favor, entre. Você só precisa seguir as instruções na parede e operar a máquina. Se não houver problema, o sistema inserirá seus dados e suas credenciais de guerreiro marcial serão emitidas em menos de 10 minutos. A funcionária levantou a mão para sinalizar enquanto explicava o procedimento. Wang Teng assentiu enquanto ouvia atentamente. Após entrar na sala, a funcionária fechou a porta atrás dele. Wang Teng examinou os arredores e viu uma máquina bem ao lado da parede. Parecia um caixa eletrônico.
Uma sensação de familiaridade surgiu em seu coração. Ao lado da máquina estilo caixa eletrônico, havia outra máquina que parecia a cápsula de dormir dos filmes de fantasia. Wong Teng já havia usado o dispositivo de inspeção física no Jixin Martial House antes. No entanto, esta máquina parecia muito mais complicada do que a da Academia de Artes Marciais. Ainda assim, ele sabia que se tratava de uma máquina de inspeção física. Era apenas uma máquina projetada para guerreiros marciais. Em comparação com os discípulos marciais, o físico dos guerreiros marciais passava por grandes mudanças. Portanto, sua inspeção física era muito mais complexa. O custo de produção desta máquina deveria ser de pelo menos alguns milhões. Era mais de 10 vezes o custo das máquinas de inspeção física para discípulos marciais. Wong Teng tirou sua máscara de Ultraman. Com base no procedimento, ele se aproximou do caixa eletrônico e colocou seu cartão de identificação na área de detecção. Por favor, escaneie sua impressão digital e retina. Wong Teng ouviu as instruções e colou as mãos nos 2 desenhos de palmas à sua frente. Ao mesmo tempo, olhou diretamente para a câmera à sua frente. Impressões digitais coletadas. BIP, escaneamento de retina concluído. Verificando identidade. Aproximadamente 3 minutos depois, a voz soou novamente. Identidade verificada. Wong Teng, 17 anos. Cidadão da China. Sem antecedentes criminais. Antecedentes limpos. Atende aos 108 requisitos para se tornar um guerreiro marcial. Verificação aprovada. Por favor, insira o dispositivo de inspeção física para sua inspeção física. Mesmo sabendo que não havia nada de errado com sua identidade, Wong Teng ainda estava um pouco nervoso. Ele apenas soltou um pequeno suspiro de alívio ao ouvir que havia passado na verificação. Em seguida, entrou no dispositivo de inspeção física. A porta do dispositivo se fechou lentamente. Ele começou a escanear e inspecionar todo o seu corpo. Wong Teng não sabia se era sua ilusão, mas sentiu como se uma mão invisível o tocasse da cabeça aos pés. Ao mesmo tempo, sentiu seu núcleo de força tremer levemente por um momento. A força interior recebeu algum estímulo e ficou um pouco inquieta. A inspeção terminou muito rapidamente. A voz automatizada soou em seus ouvidos novamente. Inspeção encerrada. Wong Teng, parabéns por se tornar um guerreiro marcial. A credencial de guerreiro marcial está sendo impressa. Por favor, aguarde pacientemente. Nesse momento, do lado de fora da entrada da Associação de Guerreiros Marciais, um sedã preto parou lentamente. Um homem com cabelos espetados que pareciam pontas de aço desceu do carro. Era o diretor do Palácio Marcial Jixin, Fu Tiandao. Um homem refinado de meia-idade aproximou-se e deu-lhe as boas-vindas. Sorriu e disse: Velho Fu, é muito difícil conhecê-lo. Convidei-o várias vezes, mas você só concordou em vir hoje. Há muitas coisas para resolver na Academia de Artes Marciais. Não posso sair como quero, respondeu Fu Tiandao, conciso. Sério. O homem refinado sentiu-se um pouco impotente. Levantou os dedos e fingiu tocar no homem de cabelo espetado. Você não disse que preparou chá de dragão de jade de alta qualidade do continente Xinguang? Apresse-se e mostre-o. Caminho. Fu Tiandao olhou para o homem refinado de lado enquanto dizia: Venha, 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 eu já preparei. Estava só esperando você vir. O homem refinado riu, levantou a mão e entrou primeiro no enorme prédio. Enquanto os dois conversavam e caminhavam, houve um alvoroço ao redor deles. Aquele não é o diretor do Palácio Marcial Jixin, filial de Dongai, Fu Tiandao? Vê-lo uma vez é melhor do que ouvir falar dele 100 vezes. Sua aura é avassaladora, claro, você sabe o quão poderoso ele é. Ele é capaz de representar a filial de Dongai do Palácio Marcial Jixin. A cidade de Dongai é uma cidade enorme e importante. Isso prova o quão poderosa é sua habilidade. Quem é esse homem refinado? Ele realmente consegue convidar Fu Tiandao. Idiota, esse é o presidente da Associação de Artes Marciais da filial de Dongai, o presidente Qin Hanshuan. Meu Deus, sou cego. A pessoa real está bem na minha frente, mas eu não o reconheci. Ele também é uma figura poderosa. Discussões ecoaram nas proximidades. Mesmo depois de Fu Tiandao e Qin Hanshuan terem partido por um longo tempo,
Todos ainda estavam entretidos em falar sobre suas conquistas. Todos sabiam de suas conquistas, mas como figuras icônicas da cidade de Dongai, os cidadãos da cidade nunca pararam de persegui-los e bajulá-los. Fu Tiandao e Qin Hanshuan conversavam enquanto pegavam o elevador para o andar mais alto do prédio. Chegaram ao escritório de Qin Hanshuan. Assim que entraram, avistaram uma parede inteira de janelas do chão ao teto. Ficava bem em frente à entrada. Desse escritório, era possível ter uma vista panorâmica de toda a cidade de Dongai. Era como estar no pico mais alto e observar as montanhas menores abaixo. A mesa de centro estava colocada ao lado da janela do chão ao teto. Sente-se, disse Qin Hanshuan casualmente. Seu lugar não é ruim, disse Fu Tiandao calmamente. Ele caminhou até a janela do chão ao teto e observou as ruas movimentadas abaixo. Qin Hanshuan sentou-se e começou a preparar chá de maneira natural e graciosa. A leve fragrância de chá pairava no ambiente. Ele disse, suspiro. É solitário estar em uma posição elevada. Não é bom ficar neste escritório todos os dias. Pretensioso. Fu Tiandao zombou. Nada de bom sai da sua boca. Tome um chá. Tome um chá. Qin Hanshuan sentiu-se impotente enquanto servia chá para Fu Tiandao. Fu Tiandao sentou-se e tomou um gole. Saboreou-o de olhos fechados. Então, abriu os olhos e disse: de fato, este é um bom chá. Claro, eu tive que me livrar dessa minha cara de velho antes de poder aceitar um pouco de chá do governador, disse Qin Hanshuan com orgulho. Onde está o governador Jiang agora? Fu Tiandao ergueu as sobrancelhas e perguntou. A última vez que o vi, o governador Jiang estava se preparando para entrar no palco geral. Qin Hanshuan ficou sério. Ah, ele está confiante? A expressão de Fu Tiandao mudou e ele perguntou ansiosamente. Com base no que ele disse, ele está em torno de 60% confiante, respondeu Qin Hanshuan. 60%? Isso é muito pouco. Por que ele não esperou um pouco mais? Fu Tiandao franziu a testa e respirou fundo. Ouvi dizer que o governador Li de Jinlin já atingiu o estágio de general há meio mês. Qin Hanshuan de repente lançou uma bomba atômica. O quê? Você está falando sério? Fu Tiandao se levantou de um salto. Sente-se, sente-se. Claro, é real. Você acha que eu cometeria tal erro? Qin Hanshuan revirou os olhos. Temos outro general agora. Parabéns ao meu país. Os olhos de Fu Tiandao brilhavam. É realmente um assunto que vale a pena comemorar. Qin Hanshuan concordou com a cabeça. No entanto, o governador Jiang é muito imprudente. Como ele pôde agir por impulso? Fu Tiandao mudou de assunto. Ele parecia um pouco preocupado. Você sabe que aqueles dois são arqui-inimigos desde a universidade. Eles lutaram por toda a vida. Como o governador Jiang pôde lidar com esse assunto com calma? Qin Hanshuan explicou com um sorriso amargo. Isso é verdade. Fu Tiandao também não podia fazer nada. Espero que o governador Jiang consiga superar esse obstáculo sem problemas. Nessa época, Dongai poderá ter outro guerreiro marcial de nível geral.